Luiz, conta pra gente. Olha, nós estamos recebendo com alegria meu amigo Alessandro Bonato, empresário do setor imobiliário, advogado. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. O Bonato, para quem não sabe, já foi presidente da OAB por 2 oportunidades, é isso? Sim, fui presidente da OAB durante 6 anos. 6 anos. Perfeitamente. Bonato, hoje eu lhe trouxe aqui, primeiro porque é um prazer revê-lo, mas também porque nesses 105 anos de Erechim, você não começou, né? Cheguei um pouquinho depois. É isso. Mas você contribuiu para que esses 105 anos, né? Acho que você todos nós, parte, né? Isso, todos nós queremos homenagear esse pessoal, né? Como você também fez parte de uma época de um processo que tinha diríamos assim, um assessoramento, não jurídico, mas de como anda o município. Porque muitas pessoas pensam que só morar na cidade já é o suficiente. Não, você tem que contribuir também com outras coisas, né? Sim, eu fui do Conselho da Cidade durante um período, e também presidente do Conselho da Cidade por um período. O Conselho da Cidade é onde passam alguns projetos que vão ser implantados no município, né? Então, basicamente, o Conselho da Cidade fiscaliza e colabora com a modelação desses projetos para a aplicação na prática deles. Erechim está recebendo já prédio de 25, 27 andares. Até que ponto uma associação dessas interfere ou, de repente, dá orientação? O Conselho não é uma associação, né? Ele é um órgão criado, é um conselho, ele é consultivo, tá? Ele não é deliberativo. Então ele opina em várias situações, em especial na implantação de alguns projetos que teoricamente vão agregar ao município, mas que podem ter algum impacto. Algumas consequências. Então esses impactos são sempre analisados, né? Para ver se um prédio de 25 andares, muito embora seja permitido, se naquela região vai ter esgoto suficiente, se o trânsito vai comportar, né, todos esses aspectos no entorno e nas consequências da instalação. Ou seja, não é um engenheiro chegar lá, quero construir, não, precisa ter um certo requisito. Na verdade, os requisitos estão previstos na própria legislação. Tá? Se o empreendedor cumprir todos os requisitos, o município não pode travar o projeto, né? Hoje se fala muito do estudo de impacto de vizinhança. É IVE, Estudo de Impacto de Vizinhança. Esse estudo de impacto é muito importante para dizer o que realmente vai afetar naquela região. Em alguns empreendimentos, se cobra uma contrapartida do empreendedor, ele acaba fazendo alterações até no entorno e tal, acaba fazendo algo mais que não está na legislação para beneficiar toda a população. Perfeito. Bonato, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, de repente, o Luiz Matos, lógico que não vai ter, o Luiz morador de Coab, né? Mas, de repente, tem um terreno e tem uma casinha pequena e vem alguém e vai construir um prédio de 25 andares. O meu sol vai ser tapado. A lei tem algum amparo? A lei protege? Eu posso contratar o advogado Bonato? Pô, Bonato, os caras vão me deixar sem ver a luz do sol aí, sem contemplar a beleza do céu? A cidade ela é toda feita em zonas, em regiões, onde em algumas regiões é permitido fazer até 3, 4, 6, 8 andares, em outras regiões até o limite máximo, né, de altura. O que vai diferenciar muito é que existem zonas na cidade que são zonas estritamente residenciais. A gente pegar alguns bairros, vai ver que naquele bairro existem prédios, mas prédios limitados a 3, 4 andares. Que muitos desses locais, na última alteração do plano diretor, se ampliou essa altura também para 6 ou 8 andares, mas continua tendo essa limitação. O que vai talvez amenizar esse problema de sol é que os distanciamentos que esses prédios têm que ter. Quanto mais alto o prédio, mais distância ele tem que estar das divisas. A altura, o afastamento lateral é proporcional à altura. Ou seja, se alguém se sentir... Não, se alguém for fazer um prédio de 25 andares, ele vai ter que usar a fórmula que está lá no plano diretor para calcular os recuos laterais, e isso que vai ainda trazer a insolação para ambos, para ele mesmo e para os vizinhos, e também a passagem do próprio ar, né? Isso já está amparado pela lei. Sim, isso está tranquilo.
Doutor, bom dia novamente, né? Então, Bom dia. uma minha dúvida aqui, eu quero só lembrar quem está acompanhando a gente, se você tiver alguma dúvida sobre essa área aí de móveis, né? Pode mandar para a gente aqui agora, vamos ver para o doutor, quem sabe ele possa te ajudar a resolver aqui nessa manhã, tirar essa primeira dúvida. Aqui em Erechim, tem algum problema que se repete bastante na área de imóveis? Porque nós somos uma cidade em crescimento, né? A cidade tem feito loteamento, cada vez mais casas, cada vez mais prédios sendo construídos. Tem algum problema que o senhor destaca assim que aparece seguidamente, assim, que as pessoas têm mais dúvidas nessa área do direito imobiliário? Bom, o direito imobiliário, ele acaba, apesar de não parecer, mas ele acaba sendo amplo, né? Hoje a gente tem no Brasil, vejam bem, no âmbito de Brasil, em torno de 30 milhões de imóveis que precisam de alguma regularização. 30 milhões de imóveis que precisam de alguma regularização. Então, dentro de todo esse espectro de regularizações, existe lá a pessoa que comprou um imóvel e que não tem a sua escritura, até fez a escritura em tabelionato, mas não levou a registro no registro de imóveis. Isso acontece muito, e aí pode envolver outros problemas, como chegar lá no registro de imóveis e ter uma penhora naquele imóvel que veio depois da compra, né? Muita gente que tem títulos de propriedade, por exemplo, o Luiz referiu a Coab antes, muitos moradores de Coab ainda não têm o título definitivo, ainda não têm a matrícula do seu próprio imóvel, né? Muitas pessoas que moram nos núcleos mais populares, tipo o antigo Promorar, né? Que hoje chamado no geral ali de bairro Progresso, né? Lá também acontece isso, as pessoas não têm o título da sua própria propriedade. Então isso, apesar de não aparecer, mas existem muitos casos nesse sentido. Mas nos nossos atendimentos, o que a gente mais tem hoje são regularizações de áreas. Por exemplo, o meu terreno lá eu comprei por 360, ele tem 380. Precisamos regularizar, porque a matrícula do imóvel, que popularmente a gente chama de escritura, mas que é lá do registro de imóveis, que é aquela que tem aquela capinha verdinha, aquela lá tem que refletir exatamente o que é o imóvel na prática. Então, se eu comprei um terreno de 360 metros, ele tem 380, eu vou ter que fazer as retificações necessárias e levar para o registro de imóveis. Meu terreno, na verdade, tem 380, vamos alterar aqui. Beleza. Quem for flagrado, por exemplo, com o terreno irregular, né? É a prefeitura que faz essa fiscalização do tamanho do terreno para medir a questão dos IPTU, e for flagrado com a questão de diferenciar do documento o terreno, pode ter algum problema? Que problema que essa pessoa pode ter? Na verdade, são dois cadastros paralelos. Até o registro de imóveis a gente não pode chamar de cadastro, porque são registros públicos. A prefeitura, sim, faz o cadastro desses imóveis, eventualmente faz medições, mas muito mais medições das benfeitorias do que dos próprios terrenos. Mas, se eventualmente a pessoa tem mais ou tem menos, essa regularização é uma medida que ela tem que tomar para o futuro dela, se ela quiser vender esse imóvel, se ela quiser fracionar esse imóvel, se esse imóvel for acabar sendo herança, nesse sentido. Mas penalidade de pagamento de alguma multa e tal, não. O que vai ter, se a prefeitura for lá medir, tiver mais área do que está cadastrado, a prefeitura vai aumentar o IPTU proporcionalmente àquela área. Mas não, a prefeitura não vai comunicar ao registro de imóveis, o fulano lá tem uma área maior, vocês têm que ir atrás dele para ele... Não. A regularização, em regra, tem que partir do próprio dono do imóvel. Doutor, recentemente a Justiça Civil e outras também, a trabalhista, começaram um processo de digitalização da sua documentação, o envio de processos online, acompanhamento dos advogados de todos os setores online. Como é que o senhor vê isso? Ajudou muito na sua área também essa questão da digitalização? Sim, isso aí é um avanço muito grande. E ele já vinha acontecendo antes da pandemia, e na pandemia que acabou se implementando meio obrigatoriamente para poder proporcionar que as pessoas trabalhassem, que audiências fossem realizadas quase nesse formato que a gente está conversando agora aqui, né? Então, tudo isso é um caminho sem volta e que traz muitos benefícios. Muita gente vai dizer, mas eu gostava do processo de papel. Bom, ciência, isso passou. Agora o processo é todo eletrônico.
E referindo ainda a parte do direito imobiliário, a questão de registro de imóveis, também hoje a maior parte dos registros de imóveis do país está digitalizado. Se eu quiser uma certidão do registro de imóveis de Erechim, eu não preciso ir no cartório de registro de imóveis. Eu vou entrar no site dos registros e vou fazer o pedido, vou pagar com o meu cartão de crédito, vou pagar através de um Pix. Dentro de 1 hora, a certidão vai chegar no meu e-mail. Vai chegar lá o link para mim acessar a certidão. Tu abriu uma margem. Recentemente, Erechim teve um caso de alguém que comprou uma casa, um Luiz da Vida deu um carro, essa casa é minha. E quando o vivente foi tomar posse, a casa não é de quem vendeu. Como a gente pode se precaver do percurso? Ele conseguiu recuperar, mas de repente não é tão fácil. Quais são os cuidados que nós temos que ter ao comprar? E hoje aqui vou falar de Erechim, mas tem muitos direitos, né? O que nós... Quando você for comprar uma casa, depende, não precisa ser alto padrão, baixo padrão, independente de qual for o padrão. Qual é que é a segurança que você, de fato, está pagando por aquilo que você está vendo? Certo. No geral, a gente, quando faz uma negociação, uma compra, o ideal seria procurar um profissional habilitado para assessorar. Por exemplo, pode ser um advogado, né? Nesse caso, existem muitos advogados que vão ajudar nessa tarefa de buscar as certidões. O que são as certidões? Primeiro, a certidão do registro de imóveis, que vai dizer de quem é esse imóvel, qual a situação atual, se tem alguma penhora, se tem algum outro gravame que impeça eventualmente a venda. Tá? E de quem é a titularidade desse imóvel. Certo? Depois, chegando nessa titularidade, a gente parte para certidões pessoais do vendedor. Certidão negativa de execução fiscal, certidão negativa de execução, se for pessoa física, de execução civil, né? Se for pessoa jurídica, até de execução trabalhista. Se for pessoa jurídica, também as certidões da Justiça Federal, que envolve INSS e outros tributos. Então, e mais algumas outras certidões que vão deixar claro que aquele imóvel é do Luiz e o Luiz tem tudo organizado para poder vender. Por quê? Se eu comprar um imóvel, que mesmo sabendo que a titularidade é do Luiz, e ele tiver alguma penhora já gravada na matrícula, esse imóvel pode ser levado a leilão, eu paguei, mas eu paguei sabendo que tinha que ir lá, eu corri o risco, perdi, né? Diferente desse caso que tu falou. Então, se eu comprar um imóvel de um terceiro e não me certificar se ele é realmente o proprietário, também corro o risco de não reaver e perder o meu dinheiro. Mas, se eu tomar as precauções, com certeza, pelo menos eu vou ter certeza que eu estou comprando da pessoa certa. Porque eu vou, mesmo que eu não faça escritura pública naquele momento, eu vou fazer uma promessa, um contrato de promessa de compra e venda, o Luiz está me vendendo, o Luiz e a esposa. Não é o processo de gaveta que fala, isso é outro processo. Não, o contrato de gaveta, no geral, ele é um contrato usado em imóveis que têm financiamento, tá? Financiamento habitacional. Daí, ao invés de transferir financiamento, que gera várias despesas, porque tem que ter uma quitação e tal, a pessoa vai lá e faz um contrato, assume as prestações e paga a diferença para o antigo proprietário. Parado isso por lei? Né? Não é. Por quê? O cara, 72 meses, né? Vou lá, vamos pegar uma casa, vamos pegar um apartamento da Coab, que isso ocorreu muito, né? Vou lá, dou uma entrada, passo, de repente, quando eu estou para quitar o casal, pode correr esse risco? Aí a gente já entra em outros aspectos, né? Mas primeiro vamos voltar. O contrato da Caixa Econômica Federal, por exemplo, é um contrato de alienação fiduciária. O que quer dizer isso? Desculpa. É um contrato onde a Caixa propriamente é dona do imóvel. Primeiro passo. Você está pagando as prestações e ao chegar no final das prestações, ela vai te passar a propriedade. No primeiro momento, ela te passa a posse do imóvel e segue tendo a propriedade. É a mesma coisa quando a gente compra um carro financiado, é alienação fiduciária. O carro é da financeira até que eu quite. Fica lá registrado no Detran, que é aquele carro, tem alienação fiduciária para financeira A, B ou C. Quando eu quitar, eu ganho uma carga de anuência, eu vou lá, não, agora, a partir de agora, a propriedade desse carro é minha também. Tá? Então, por isso que é uma situação que, em tese, acaba sendo ilegal, muito embora aconteça corriqueiramente, porque esse imóvel é da pessoa, mas a Caixa própria é
o proprietário registral, é o dono do imóvel lá no registro de imóveis. Então a pessoa não poderia passar esse imóvel adiante sem a anuência da Caixa, e a Caixa não dá anuência. A Caixa, se você for lá nessa situação, vai dizer, não, então vamos quitar esse financiamento e vamos fazer um financiamento novo. Mas o que foi pago perde-se? Não perde. Porque dá a impressão, né, Leandro, que poderia continuar, né? Verdade. Olha, pessoal, você pode participar, são 7 horas mais 35 minutos, a gente está falando sobre a questão do direito de imóveis. Eu quero lembrar que o nosso espaço do Repórter AU tem o apoio de Supermercados Anelo, cliente sempre em primeiro lugar, na Avenida Castelo Branco, 208, em São Valentim. O telefone é o 3373-1260. Ao passar por São Valentim, visite o Supermercado Zanella, o centro lá do município de São Valentim. Um abraço aos amigos do Supermercado Zanella. Bom, doutor, voltando a falar sobre essa questão da velocidade do digital, né, dos imóveis, como é que está a situação dos imóveis? Né? Antigamente a gente falava assim, que, por exemplo, para fazer lá o famoso uso capião, né, Luiz? Demorava tantos anos para acontecer, não sei o quê. Ficou mais rápido algumas celeridades da justiça ou outras ainda estão demorando o mesmo período que quando não era digitalizado? O que é uso capião? A gente essa é uma boa também, né? O que é uso capião? Esse dia ele é gozador, ele é uma pessoa séria, né? Mas é gozador. Esse dia eu falei de uma reportagem de um uso capião de um carro, né? Olha, isso é coisa, eu não sabia, o mecânico não tem, né? Eu não tenho obrigação de saber, mas ele sabe. Aí eles, não, olha, isso é mais velho que você. Pô, também pois é, época, esse é um termo que muita gente usa, o uso capião, mas pouca gente tem conhecimento, né, doutor? Sim. Uso capião, ele é a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo, né? Então, na verdade, o uso capião é mais velho que você. Mais velho que todos nós. Acho que provavelmente mais velho que a maioria das pessoas vivas no país. Tá? Existe o uso capião de coisas móveis e de coisas imóveis. De coisas móveis, como você referiu, é o uso capião de carro, o uso capião desse notebook, o uso capião de objetos, que é um uso capião cujo prazo é 3 anos. A pessoa tem que ter aquele bem como seu. Isso é o principal requisito do uso capião, que chama animus domini, ter o bem como seu, ânimo de ser dono, tá? Então, vamos supor, esse notebook, se ele tinha impostos a pagar, você pagou os impostos, você deu manutenção nele, limpou ele durante 3 anos lá, tá, posso fazer uso capião. Normalmente acontece o uso capião de bens móveis, por exemplo, com carros antigos, que não tem mais o documento. Lambreta é uma coisa que gera uso capião móvel bastante, até assim. Bastante no sentido de ter mais que outros bens, mas não que vá ter milhões de uso capião de lambreta, né? Mas existe carros antigos, lambretas, outras coisas nesse estilo que sim são a propriedade é passada através da uso capião. Apesar da gente falar o uso capião, se chama a uso capião. Então, para a gente que não é do direito, ver se eu estou entendendo, doutor, seria a questão, a pessoa ela tem um bem, mas ela não tem o registro desse bem, é a possibilidade dela ter registrado que o bem é dela, é isso? Exato. A gente no direito, a gente tem uma divisão entre posse e propriedade. Muitas vezes eu tenho a posse, né? Aí tem a palavra posseiro, né? Mas não tenho a propriedade, que é o registro em si. O documento daquele bem lá no registro de imóveis ou lá no Detran, dizendo que aquele bem é meu. Então são duas coisas que, embora sejam atreladas, às vezes elas caminham em paralelo. Então, para regularizar a propriedade é que existe a uso capião. No caso dos imóveis, a uso capião ela tem prazos diferentes, 5, 10, 15 anos. 5 anos é uma uso capião diferenciada para regularizar imóveis num aspecto mais social. Por exemplo, o imóvel urbano com menos de 250 metros quadrados, tá? Ele pode ser feito uso capião em 5 anos, desde que a pessoa que tem a posse daquele imóvel não tenha um outro imóvel, tá? Então pode usar esse uso capião mais curtinho, com prazo mais curto, que é o uso capião que surgiu na Constituição de 88. Esse é um pouco mais novo que a gente, tá? O uso capião regular, normal,
Eu não vou citar os nomes que estão no código, porque até isso não vai interessar as pessoas, mas o prazo é bastante importante. Começa em 10 anos. Por exemplo, se eu fico na posse de um terreno, ou de uma casa lá, tendo como minha, pagando IPTU, dando manutenção, pagando luz, água, pintando a casa, capinando o lote, durante 10 anos, e o proprietário dessa casa mora na mesma cidade que eu, é 10 anos. Se o proprietário não morar na mesma cidade, o proprietário registral, não morar na mesma cidade que eu, é 15 anos. Então isso diferencia bastante. Outro ponto que diferencia também a questão da uso capião é se eu tenho um justo título ou não. Por exemplo, aquilo que tu falou antes, eu comprei lá a casa do Leandro, mas a casa estava registrada em nome do irmão dele mesmo, que fosse um parente dele. Tá, tudo bem, você tem um justo título, ele te vendeu a casa, você pagou. Então, isso vai te dar já um plus e uma diminuição desse prazo também. Segurança. Não diminui o prazo, né? Fica em 10 anos, o justo título. Tá? Então, esses aspectos que são bastante importantes. Depende da situação fática, se enquadra em 5, 10 ou 15 anos. Mas isso bem importante sempre lembrar. Tem que ter aquele imóvel com ânimo de dono. Não adianta, eu morei lá, mas eu pagava aluguel todo mês, depositava, não tinha contrato, mas eu pagava aluguel. Não dá. Isso. Não pode pagar aluguel. Não pode pagar aluguel, não pode ter um contrato de comodato. O contrato de comodato é um contrato gratuito, onde a pessoa que recebe o imóvel em comodato, ela só tem a obrigação de dar manutenção. Também não. Se a pessoa tem esse contrato, já quebra esse prazo para fazer a uso capião. Ou seja, de repente, o jornalista ganha mais que mecânico. O jornalista, o Leandro, tem uma chacrinha, aí botou um amigo dele morar lá naquela chacrinha. Passou 4, 5 anos, o cara vai lá, os 10 anos, ou 20 anos, não importa o tempo. Diz, o Bonato o nosso Leandro está bem, eu vou fazer um uso capião. É possível, porque isso abre, isso só tem uma questão de verbal, tá? Luiz, vai morar lá, não tem, vai lá na casinha, lá vai pagando o PTU, vai pagando os, né? Uhum. E cuida para mim lá, mas verbalmente, eu quis fazer um ato de caridade. Isso pode se reverter na uso capião. O ato de caridade, né, prescinde de um documento. Mesmo que seja um ato de caridade, prescinde de um documento. Mas, infelizmente ou felizmente, isso é uma coisa muito relativa, mas essa situação acontece. O Luiz se divorciou da mulher, né, para não exagerar, e eu tinha aquela casa lá e deixei ele morar lá. Foi passando o tempo, eu simplesmente... amigo, ignorei, ele continuou lá, sabia que as dificuldades continuavam. No fim das contas, o Luiz, passado o tempo, 10 anos, disse, agora essa casa é minha. Vou fazer uso capião. Sempre cuidei dela, pintei, paguei água, paguei luz, tá tudo no meu nome. Tenho vários, as provas, além da testemunhal, pode ser os carnês do IPTU, que eu paguei sempre, né, nessa situação, né, e vai caber ao proprietário fazer a sua própria defesa, fazer a defesa, dizer, não, isso aqui, eu tenho aqui um contrato de comodato. Opa, então você tem um contrato de comodato, já foi por terra. É barrado aí. Eu tenho aqui uma conversa do WhatsApp, Luiz, eu vou te emprestar meu carro aqui, minha casa, e tu pode ficar morando indefinidamente aí, mas tu cuida dela aí, mas lembra sempre que a casa é minha. Já é uma prova contra o teu uso capião. Doutor, a gente tem aqui o pessoal participando, né, mandando mensagem. Esse espectador está participando pelo WhatsApp. Ele pediu para não falar o nome dele, mas pediu para ler. Quem sabe o senhor ajude ele nessa dúvida. Ele está dizendo que no passado ele comprou uma casa. Após a compra, nós verificamos que a metragem do terreno não conferia com o que estava na escritura. O terreno deveria ser 12 por 40, mas na verdade tem 12 por 36. Na divisa com o vizinho dos fundos, há um muro que foi construído há muitos anos. Pelo que sabemos, o vizinho avançou sobre o nosso terreno. O terreno do vizinho em questão não tem nenhum tipo de construção ou moradia, é apenas um gramado. Eu gostaria de saber se eu consigo recuperar esses 4 metros que acabamos perdendo em função do muro que já havia sido construído quando compramos. Nós temos a escritura registrada desse imóvel. Sim.
Aí vai entrar essa questão do tempo que esse muro está construído, e muito embora o vizinho não more no imóvel, ele pode usar o imóvel para lazer, ele pode usar o imóvel para fazer uma horta, né? Ele tem o uso efetivo do imóvel, incluindo aquela parte. Nesse caso, existem remédios jurídicos, claro que teria que analisar o caso mais profundamente para dizer se essa questão de prazo, todas as outras questões que se envolvem. Mas é possível que isso ainda tenha solução, né? O que tem que se alertar é que esse vizinho, ele pode, numa eventual ação de demarcação ali, que é para jogar o muro de volta, ou de avivamento de divisas, ele se defender com exceção de uso capião. Dizer, não, isso aqui eu já uso há mais de 10 anos e agora é meu. Né? Processo contrário daí. No mesmo processo, a defesa dele pode ser no sentido de que ele tem já o prazo para fazer uso capião. Mas é possível. É possível. É uma análise. Claro, tem que se analisar vários aspectos, muito embora o caso pareça até simples na descrição, assim, mas tem que analisar esses outros aspectos. Mas o ideal seria que ele procurasse um profissional, né, para ver toda essa situação na questão de prazo, na questão de uso desse outro imóvel, né, para aí sim se ter um parecer. Bom, doutor, o Carlos Orsil tá mandando uma pergunta aqui. Ele está querendo saber, doutor, é seguro se eu comprar um imóvel envolvido em um divórcio litigioso? Eu estou interessado em comprar um apartamento, mas esse apartamento está arrolado num processo de divórcio litigioso. Como é que eu posso ter segurança jurídica de posse e propriedade nesse caso? Aí a gente tem o seguinte, um divórcio litigioso, se ele o bem está em discussão, a partilha dele está em discussão, o ideal seria que ele fizesse um contrato onde ambos os divorciandos, marido e mulher, assinassem a venda. Aí ele tem segurança. Por quê? Aí esse contrato pode ser feito, inclusive pode-se pedir um alvará judicial do juiz, nesse sentido, para ele já fazer até a transferência no registro de imóveis. Tá? Mas, como é litigioso, o ideal é que ambos, marido e mulher, deem o consentimento, assinem o documento. O senhor falou agora em uso capião. Eu vou citar uma questão hipotética. Comprei um carro do Zezinho lá. Estou pagando, mas não fiz a transferência ainda. Aí, de repente, ele bate com as 10, morreu, faleceu. Eu vou ter que esperar o inventário. Eu estou pagando já há 4 anos, aquela questão da amizade. Estou todo dia tomando um cafezinho com ele lá. Eu posso, o uso capião abrangeria essa área também, ou vai ter que ter a questão do inventário? E o que é inventário? Posso me responder? O que é inventário? Na verdade, abrangeria. Mas, se existem os sucessores ali, existe já o inventário aberto, esse bem teria que ser arrolado pelos sucessores, pelos herdeiros. Porque a lei prevê que todo o patrimônio em nome da pessoa falecida tem que ser inventariado. Então, se houve a abertura do inventário, esse bem tem que constar no rol dos bens inventariados. E aí você teria que se habilitar no inventário para, ao final do inventário, a propriedade do veículo passar. Ou seja, contrata um advogado e automaticamente ele vai fazer esse processo. Sim, na verdade, existe hoje algumas facilidades, vamos dizer assim, em termos de inventário, de uso capião, de divórcio, que são os processos administrativos. Vamos começar pelo inventário. O inventário é o processo ou o procedimento que transfere todo o patrimônio de uma pessoa falecida para os seus herdeiros. Automaticamente? Não automaticamente. Tem que ser feito o processo ou o procedimento. Tá? Muito embora, se o meu pai morreu, deixou lá uma casa, a partir da morte dele, eu sou proprietário da casa, mas eu preciso regularizar essa situação. E essa situação só vai ser regularizada através de inventário. Eu não posso transferir o patrimônio que eu herdei sem passar por um inventário. Em algum momento esse inventário vai ter que acontecer. Tá? Então hoje a facilidade que eu falei antes é que o inventário pode ser feito em tabelionato.
quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e houver a concordância de todos em relação à divisão do patrimônio. Aí pode ser feito em tabelionato, nos cartórios que a gente chama, né? Nesse caso, a gente tem uma velocidade muito grande, e aí, voltando ao assunto da velocidade, antes do Leandro, já vou englobar aqui, a gente tem uma grande diferença assim, no tabelionato a gente consegue fazer um inventário muitas vezes em 30 dias, 60 dias. Se a gente levar para a justiça, dificilmente a gente vai conseguir fazer um inventário em menos de um ano. Muito embora o processo seja digital. Porque é outro trâmite, são vários passos no judiciário. E quando a gente vai fazer na justiça, muitas vezes ainda tem litígio entre os herdeiros, o que vai aumentar o prazo. Tem menores que vão receber herança, que precisa da participação do Ministério Público. Né? São vários aspectos que acabam deixando o inventário com mais demora na justiça. A uso capião, aí vou fazer um zigue-zague aqui. A uso capião hoje também pode ser feita diretamente no registro de imóveis, mas tem vários requisitos extras que precisa demonstrar para o registrador ter a certeza que você tem o direito àquela uso capião. São vários aspectos extras além do que se eu for fazer ação judicial. E se eu for fazer uma ação judicial de uso capião, também, em regra, vai ser demorado. Vários aspectos que acabam deixando... Outro detalhe assim, falando do uso capião. Então, se de repente o inventário... voltando ao inventário, me empolguei agora. Ô Luiz, eu vou fazer, estou vivo, tenho 2 filhos, e aí eu vi o comentário, tu tem que fazer... Vamos evitar que amanhã os filhos se rebelam e vendo a minha casa e não fazem usufruto. Eu vou dar a minha casa para fazer usufruto quando eu morrer, é isso? Quando eu morrer, aí, até eu estar vivo, eles têm que guardar, tem que me dar um amparo, não pode vender a casa. Ou é mito isso, de repente? Na verdade, o entendimento de usufruto é um pouco mais amplo, invertido, popularmente. Só complementando ali antes a questão do... Eu posso fazer também o divórcio em tabelionato, se não houverem filhos menores, isso o casal concordar, né, claro, em relação à divisão. E posso fazer hoje uma situação chamada adjudicação compulsória, que é obrigar, eu tenho um contrato contigo, mas você não está querendo fazer a escritura para mim do imóvel. Eu posso fazer a adjudicação compulsória, te obrigar a me passar a propriedade do imóvel, também diretamente no registro de imóveis. Existe a ação de adjudicação compulsória quando tem o litígio, mas pode ser feito também. Então são casos que a legislação proporcionou processos administrativos que dá muito mais velocidade que o processo judicial. Tá? Questão do usufruto. Usufruto, que muitos dizem uso e fruto, vem de usufruir. Usufruto vem de usufruir. Quer dizer o quê? A pessoa que reservar para si o direito de usufruto é a pessoa que vai ter o direito de usufruir daquele bem. Então o Luiz tem lá a sua casa, ele é a esposa e tem 2 filhos. O que eu vou fazer? Eu vou doar a minha casa para os meus filhos. Mas como que eu vou me resguardar até o fim da minha vida? Eu vou botar uma cláusula de usufruto nessa doação. Então eu vou doar a propriedade para os meus filhos, mas vou me reservar o usufruto. Quem faz a doação, em tese, né, em regra geral, acontece muito mais em doações isso, quem faz a doação é que tem a reserva do usufruto. O usufruto não é para os filhos, para se proteger mesmo. O usufruto é para quem fez a doação, que é a pessoa que vai ter o direito a usufruir do bem até o final da sua vida. Ele vai poder usufruir morando no bem, vai poder usufruir alugando aquele bem e recebendo os aluguéis, tá? E os filhos, até o falecimento dos pais, não têm direito nem de habitar o imóvel se os pais não permitirem. Muitas vezes a gente vê o contrário, né? Exatamente. Eu recebi a doação e tenho usufruto, eu vou ficar morando aqui e meu pai vai. Não. Quem tem direito de usar o imóvel é quem tem a reserva de usufruto. Desfrutar até do aluguel, de repente. Sim, quem tem direito a receber os aluguéis é quem tem a reserva de usufruto. A outra parte, nesse caso, chama nu proprietário. Tá? Nu proprietário, por quê? Porque ele tem a nu propriedade. Ele não tem a posse do bem. Então ele só vai ter a propriedade de modo integral a partir do falecimento de quem tinha a reserva de usufruto.
fantástico, né? Muito bem. Bom, isso é importante, muita gente aí tá perguntando aqui, né, e dizendo também que não sabia quantas coisas que podem ser feitas no cartório agora, que precisa mais de justiça. Uma delas, o caso do divórcio, que o senhor falou aí, né? Mas todas precisam de advogado. Todas precisam de um advogado. Acho que isso é importante também pra gente falar, né, que é importante sempre a pessoa ter uma questão, um apoio jurídico, né, na dúvida. Bom, tem mais gente participando aqui, por exemplo, nós temos um ouvinte aqui no WhatsApp, que ela escreveu assim, ó: eu comprei a mercadoria para montar uma loja, só que 2 dias antes de eu assinar o contrato com a locatária dessa loja, com o imóvel, né, a gente tinha combinado um adiantamento de 3 meses. Quando eu fui pagar, ela disse que não queria mais adiantamento, que queria um fiador. Só que agora eu não tenho esse fiador. Eu posso, por exemplo, processar ela ou pedir alguma coisa na justiça, já que eu tenho essa conversa pré-acordada com ela e ela mudou de última hora? Pode acontecer isso? Na verdade, sim. Se a ela pessoa, conseguir... o locatório pode mudar até a última hora ou precisa manter o que ele acordou? Vamos por partes nesse caso. Se a ouvinte ou a espectadora que mandou a pergunta, ela tem a demonstração que já existia um pré-contrato, né, ali através do WhatsApp, já dizendo todas as condições e tal, ela já tem uma expectativa de direito, tá? Só que a gente tem o outro ponto, é que a legislação, a lei do inquilinato, ela prevê diversas formas de garantia do aluguel, inclusive locação sem garantias, que aí gera alguns outros efeitos. Então, a legislação não prevê em nenhum momento antecipação de pagamento de 3 meses de aluguel, tá? O que prevê a legislação é caução dessa locação. A caução, ela pode ser uma caução em dinheiro ou uma caução real, que é a caução com um bem imóvel, que vai ser feita uma escritura dizendo que aquele bem está caucionando a locação. É uma garantia que não onera muito. Se a pessoa ou um familiar tem um bem, acaba sendo útil. E a caução em dinheiro, que popularmente é esse adiantamento, ela é bem diferente. A caução em dinheiro, desses 3 meses, é feito um depósito numa conta vinculada dos dois, locatário e locador, e fica lá esse dinheiro rendendo juros até o final da locação, quando, se não houver valores para o locatário pagar, o locador vai fazer a devolução desse dinheiro. Então, é bem diferente do que popularmente se pratica. Exatamente. Tá? Mas, de qualquer forma, o locador tem o direito de exigir uma garantia. Se ele entende assim, ele tem o direito de exigir uma garantia. Aí, na verdade, no caso concreto, parece que teve uma conversa que talvez tenha tido alguma interferência de alguém que tenha, né, falado, ou tu não pode fazer assim, ou talvez esses 3 meses não sejam suficientes para um eventual dano no imóvel, uma eventual inadimplência. Tá? Então, aí tem que ver. Mas se ela já tinha isso pactuado ali no WhatsApp e tal, já é uma prova, né, que ela pode, demonstrando que ela teve prejuízo com isso aí, que ela já tinha feito aquisições e tal, já tinha feito previsões, já tinha pago o caminhão da mudança. Ela pode até vir a pedir esse ressarcimento. Mas tudo depende de uma análise mais profunda também. E só nessa mesma seara, a lei 8.245, a lei do inquilinato, teve uma alteração recente, dá para se dizer, aonde se permite que as locações não tenham garantia nenhuma, e quando não tiver garantia nenhuma, o proprietário, em caso de inadimplência, vai fazer jus, vai ter direito a entrar com ação de despejo e ganhar uma liminar, dando o prazo de desocupação em 15 dias para o inquilino. Processo inverso dele. Só nos nos contratos que não tem garantia que essa liminar está prevista na legislação, tá? E nesse caso de não ter garantia, o entendimento é que pode aí cobrar 1 mês de antecedência. Por exemplo, eu aloquei a casa no dia 1º de maio, o aluguel, teoricamente, venceria no dia 5 de junho. Eu posso cobrar, se eu não tenho garantia, eu posso cobrar sempre esse mês adiantado. 1 mês. Tá? Esse é o entendimento, inclusive, das decisões judiciais. Alessandro, vai o Luiz lá e faz uma sala
e faz uma caução de 3 meses. Pela lógica, eu vou trabalhar 3 meses, eu vou ficar 6 meses, né? Eu fico esses últimos 3 meses sem pagar. Porque às vezes dá a impressão que faz isso, eu vou deixar 3 meses adiantado, bom, então por 3 meses não pago, ele vai ficar com o dinheiro. Pode-se entender isso ou de repente... Na verdade está inadimplente, porque fere a estrutura da caução. A caução não tem essa finalidade. Não, a caução deve ser devolvida no final. Agora, se o locatário e proprietário, locador, Fizeram um acordo, não, tu me paga os 3 meses, os últimos 3, tu me dá um documento, tu vai desocupar lá, depois de 3 meses a gente abate já na caução. Tudo bem, o que for pactuado, o que for combinado livremente, está valendo, desde que não seja contra a lei. Nesse caso está valendo. Mas, em regra, se eu não vou te pagar porque tá. Não, eu quero que tu pague. Não vou pagar. Está inadimplente. Mesmo tendo a caução. Mesmo tendo a caução, está inadimplente. Porque a caução não é do... A caução ela está lá para eventualmente servir de garantia, né? Ela é um garantidor que fica estacionado lá. Como garantia, mas que não se assina. A gente está vendo uma questão que a gente vê quantas dúvidas o pessoal tem, Luiz, sobre pontos percentuais, e muita gente, claro, são dúvidas que às vezes o pessoal não bota no Facebook, mas nos manda aqui no WhatsApp. Por exemplo, a Richelle, né, ela diz assim, ó, eu temos um imóvel, eu e os meus irmãos, que são de herança, foi deixado pelos meus pais. Eu quero comprar esse imóvel dos meus irmãos, a parte deles no caso, né? Só que os meus irmãos fizeram uma procuração, já que eles moram em outro estado. Eu consigo transferir esse imóvel para mim usando a procuração? Sim, primeira coisa, como eu falei antes, de qualquer forma vai ter que ser feito o inventário. Tá? Escapa o inventário? Não escapa. A transmissão de propriedade de pessoa falecida só acontece com o inventário. Nesse caso, o que pode ser feito de uma maneira diferente é que os irmãos podem fazer a cessão dos direitos hereditários. Essa cessão de direitos, ela é feita através de escritura pública, é feita no tabelionato, onde vai dizer lá eu, fulano de tal, na condição de herdeiro de fulano de tal, cedo os meus direitos referentes ao imóvel tal para fulana de tal, cobrando tantos. Ou posso fazer como uma forma de doação gratuita também. São duas, a cessão de direitos hereditários pode ser onerosa ou gratuita. Se ela for onerosa, vai pagar o ITBI como se fosse uma compra e venda daquela parte, né? E se ela for gratuita, vai pagar o imposto daí para o Estado, que é o ITCD. Então, sim, ela pode fazer essa regularização dessa forma, só que as procurações ela tem que ter poderes específicos para isso, para fazer a cessão de direitos hereditários. Tá? Não adianta eu querer fazer uma procuração genérica e tal, que o tabelionato não vai aceitar. O tabelionato vai dizer, não, a tua procuração tem que ter poderes específicos para fazer a cessão de direitos hereditários. Isso antes do inventário, né? Se acabar fazendo o inventário, também, depois do inventário, os outros herdeiros podem fazer a venda, mas daí já é uma escritura de compra e venda, ou de venda e compra. Muda o processo aí. Porque daí já teve a transferência do patrimônio do falecido para os herdeiros. Aí, nesse caso, passa a ser uma transação como se fosse o herdeiro com o terceiro, porque daí ele já não é mais herdeiro, ele é proprietário. Então, são 3, 4 proprietários da casa. Vai estar lá, fulano de tal tem 25%, outro fulano tem 25%, outro fulano 25% e fulano 25%. Aí eles podem, entre eles, transacionar a qualquer momento, mas daí na forma de compra e venda. Muito bem, são 8 horas mais 3 minutos, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Doutor, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, esclarecido as dúvidas. Por favor, volte outras vezes, que a gente está vendo aí, né, quantas dúvidas tem o setor imobiliário. É um setor que às vezes fala-se muito pouco do direito, a gente acaba dando atenção mais a crime, a trabalhistas, mas o imobiliário vê quantas pessoas têm dúvidas, afeta muito a vida das pessoas. Então, por favor, volte outras vezes, o senhor é sempre bem-vindo aqui no UOL. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que puder me fazer presente, com certeza estarei aqui. Como eu disse antes, no Brasil são 30 milhões de imóveis irregulares, o que é a gente se pegar e dividir por população, que são 210 milhões, mais ou menos, 215 milhões, é um número bastante grande, né? Eu não saberia dizer hoje quantos imóveis existem cadastrados no Brasil, mas acho que não chega a 100 milhões, né? Então, a gente é um número enorme que
por isso as pessoas acabam tendo muita dúvida e dificuldade muitas vezes de fazer essa regularização, seja ela administrativa, seja ela judicial, né? Então, acho que é um tema bastante importante, como você disse, às vezes não é muito discutido, mas está também no dia a dia das pessoas.